Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Como estão vocês, gente? Tudo na paz? Como passaram aí o final de semana? Passaram bem? Já estamos caminhando para mais uma semana. Aliás, estamos caminhando também para o último mês do ano, né? E olha, gente, que ano de 2021 foi esse, hein? Acho que cada um de nós temos uma história diferente para contar. Cada um de nós temos um clamor, cada um de nós temos um desabafo, cada um de nós ouvimos coisas, falamos coisas. Meu Pai eterno, só o Espírito Santo para nos agraciar diante de todas essas adversidades que nós passamos. Mas uma coisa eu aprendo que com Deus, nós vivendo um dia de cada vez, nós vamos superando, né? Que nós não podemos de repente parar diante dos obstáculos, diante das barreiras, diante dos problemas, parar e dizer, não vou fazer nada. Não, nós temos que fazer alguma coisa. E essa coisa nós temos que prosseguir. Uma das coisas mais importantes, e hoje eu quero ainda falar de Isaías capítulo 40, já agora no final, depois dos versículos 20 em diante, finalizando o capítulo 40 de Isaías, eu quero fazer você entender que o inimigo, primeiro, ele faz você se cansar, para depois você desistir. Então ele sabe que se ele trabalhar para você sentir cansado, fadigado com as coisas, com a vida, com as dificuldades, com os problemas econômicos, com os problemas familiares, o primeiro passo do inimigo é fazer você se cansar. Depois, se ele conseguir fazer você se cansar, aí você acaba desistindo. Quase todas as pessoas na Bíblia que desistiram, primeiro elas se cansaram. Por isso Deus especializou um capítulo no livro de Isaías 40, exatamente para explicar para nós sobre a importância de não nos cansarmos, de não desistir. Mas eu desisto quando eu canso. Se eu não cansar, eu não desisto. Eu não desisto simplesmente por desistir. Eu desisto porque eu me cansei. Pensa, por exemplo, numa corrida. Tem uma corrida e de repente você está correndo a corrida de São Silvestre, um exemplo, ou a corrida aqui de Cuiabá, final de ano. Enquanto você não estiver cansado, você continua correndo. Agora, quando você cansar, e se o cansaço for excessivo, então o que vai acontecer? Você vai acabar parando, né? Você vai acabar desistindo da corrida, porque o cansaço é destruidor, tem hora. Então, nós que andamos pela fé, caminhamos pela fé, nós temos que pedir sempre a Deus para renovar as nossas forças. Você que ora pela família, sei que tem dia que você se cansa, sei que tem dia que a senhora olha para a família e fala, não, Deus, do jeito que está, não vou nem continuar orando por eles, porque parece que não está adiantando. Quanto mais eu oro, as coisas pioram, quanto mais eu peço, as coisas não melhoram. E talvez você até diz, puxa vida, eu orei, eu pedi, eu clamei, eu supliquei, eu invoquei a Deus para fazer, mas não fez, pastor, não aconteceu nada do que eu queria que Deus fizesse na vida dos meus familiares. Então, vem o quê? Vem o cansaço. Aí o que eu aprendo com essa mensagem que nós vamos falar? Nós temos que pedir a Deus para renovar as nossas forças. Antes de você parar, nós precisamos renovar as nossas forças. Eu vou estar falando sobre isso no próximo bloco, que é o bloco do devocional, da mensagem. Eu queria antes falar com você que todas as quartas-feiras nós temos a oração pela família. Eu fico muito triste quando algumas pessoas não buscam pela família, não oram pela família. Você precisa obedecer a palavra do Senhor. Você que diz, pastor, eu creio em Deus, eu amo a Jesus, mas você está lutando pela sua família, pelos seus familiares. Como é que está a sua vida espiritual? Sua vida espiritual está bem? Como é que você está se sentindo? Você está se sentindo fortalecido? Você está sentindo, você precisa ajudar a sua família. A sua família precisa de oração.
Ah, pastor, mas eles são todos problemáticos. Sim, mas se não tiver ninguém orando por eles, aí que vai ficar do jeito que o inimigo quer. Eu lembro um versículo da Bíblia Sagrada, em Ezequiel 22:30, Deus disse assim: busquei entre eles um homem que estivesse na brecha perante mim por essa terra, mas a ninguém achei. Quer dizer, Deus procura alguém que se coloca na brecha. Eu, desde os meus tenros anos de vida, vamos assim dizer, eu sempre orei pela família. Eu aprendi isso já ainda criança, né, na fé, aos meus 20 e poucos anos, quando eu comecei praticamente, eu já aprendi que a oração pela família não é uma campanha, é uma reunião pela família. E desde lá, quando eu comecei lá no interior de Minas Gerais, eu lembro que na época nós cortávamos o coração assim numa cartolina, a gente mesmo desenhava, pegava a cartolina, desenhava o coração na cartolina vermelha e nós mesmos recortava com a tesoura, nós mesmos recortava, às vezes ficava até meio tortinho os corações ali, mas valia a intenção. E nós lavávamos os corações ali na hora da oração, lavávamos numa bacia com o sangue do cordeiro, que a gente chama de água com suco de uva, né? E eu lembro que às vezes no meu coração eu pensava, eu era ajudante do pastor nessa época, nem era pastor ainda, era auxiliar. E eu já pensava comigo assim, poxa vida, isso aqui tem que ser uma reunião. Né? Então às vezes quando o pastor me dava a oportunidade para eu começar a reunião para ele, eu sempre dizia, gente, não é uma campanha que nós estamos fazendo, é uma reunião pela família. Eu lembro que algumas vezes o pastor até me repreendeu, não, Zé, você não pode falar assim, que é uma campanha, nós estamos fazendo uma campanha, depois nós vamos mudar a campanha, se você falar que não é uma campanha e tal, aí quando a gente mudar a campanha, como é que fica? Mas quando eu tive a oportunidade de eu ser o pastor da igreja, aí eu pude falar abertamente, gente, a reunião da família não é uma campanha, a reunião da família é uma necessidade que você tem de todas as quartas-feiras estar na igreja pela família. Isso aqui é uma coisa interessante, porque existem duas instituições que Deus criou sobre a terra, não há uma terceira. Só existe duas instituições criadas por Deus sobre a face da terra: a família e a igreja. O resto são coisas feitas pelo homem. Só existem duas instituições criadas por Deus sobre a face da terra: a família, a primeira instituição que ele criou a família, né? Ele criou a família. Não importa se a senhora diz, pastor, mas meus filhos têm defeitos, a minha filha, né, virou a cabeça, está bebendo, o meu filho, pastor, está andando na vida errada, tá, mãe, mas são filhos e a senhora precisa orar por eles, né? Precisa clamar por eles. Por isso que nós, aqui na reunião da família, eu tenho muito cuidado de ser um parceiro de oração com você, ser um intercessor, aquele que clama, né? Aquele que clama, porque imagina se nós não clamarmos, se nós não buscarmos a Deus pela sua casa, pela sua família. Então, nós queremos ser esse parceiro de oração, essa pessoa que clama a Deus por você, que pede a Deus por você, que diz assim, Deus, por favor, meu Pai, o Senhor precisa entrar com providência na vida desta família, na vida deste filho. É a senhora mãe que vai apresentar o seu filho, falar, Deus, não aceito o vício, Deus, na vida do meu filho. Deus, não aceito a bebida, não aceito o cigarro, não aceito, meu Deus, essas coisas que meus filhos têm feito. Deus, muda o coração deles. Sabe por quê, mãe? Porque não adianta a senhora falar, não adianta a senhora brigar, não adianta a senhora repreender, não adianta botar para fora de casa. Se a senhora botar para fora de casa, você vai cometer um pecado ainda, né? Vai fazer uma maldade, porque toda maldade é pecado. Então, a mãe que expulsa o filho de casa está cometendo uma maldade, né? O pai que expulsa o filho de casa está cometendo uma maldade, e toda maldade é pecado. Então, você está cometendo um pecado se você expulsa o filho de casa, expulsa a filha de casa, maltrata o filho, maltrata.
Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter força em Deus para ajudar essas pessoas por meio da oração. E é exatamente a razão pela qual nós temos a reunião da família. A reunião da família é para você sentar aqui na igreja e falar assim, bem, eu estou aqui para receber a força de Deus, a força do Espírito Santo, para eu orar pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu venho apresentar a minha família a Deus. Nós estaremos aqui na rua Joaquim Murtinho, número 1015, tá? Rua Joaquim Murtinho, número 1015, aqui no centro da cidade de Cuiabá. Atenção para os horários: 8 da manhã, meio-dia, 5 horas da tarde e 7 horas da noite. Então, estes são os horários. Rua Joaquim Murtinho, número 1015. Alguém pode dizer, não, mas você tem uma igreja aqui do lado da sua casa e você vai lá no centro? Sim, eu vou lá no centro porque eu quero orar com o pastor José Maria. A oração pela família, tá bom? Às vezes a pessoa diz, mas você é de outra igreja, você não pode participar da reunião da família. Claro que você pode. Você é servo de Deus, você é filho de Deus, né? Quem manda na tua vida, quem governa a tua vida é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. O pastor que proíbe os seus membros de ir em outra igreja ou cumprimentar outras pessoas, ele está errado, porque ele está causando divisão no corpo de Cristo. E é bom olhar certinho se ele realmente é pastor, porque quem é pastor, ele apacenta, tá certo? Ele apacenta, ele não divide. Quem divide faz parte do outro time. Então, o pastor apacenta. Verifique certinho. Eu lembro que um dia uma pessoa me perguntou assim, falou, pastor, vai ter um evento especial em uma igreja lá perto da minha casa, pastor? Tá vindo um pregador de fora. E aí a vizinha me chamou, ela sabe que eu sou cristã, e ela me chamou para ir lá participar do congresso. Tem algum problema? Eu falei, não, qual o problema? Vai lá, é bom isso, né? Não tem problema, claro. O que você precisa é beber, né? Você tem que ter um lugar onde você se alimenta, né? Onde você se alimenta. Também, se você não estiver se alimentando na sua igreja, você vai ter que procurar outra igreja. Você sabe quando é que nós devemos mudar de igreja? Quando nós já não estamos mais sendo alimentados naquela casa. Quando você não se sente mais alimentado naquele lugar, é que o seu tempo ali acabou. Você pode até ficar, mas você vai morrer espiritualmente, tá? Então, se você não se sente alimentado, é hora de você, Deus, estou mudando. E aí você não precisa pedir autorização para mudar, porque o próprio Deus está dirigindo você para mudar do ribeiro de Querite. Lembra de Elias? Depois eu vou falar disso. Elias estava bebendo do ribeiro de Querite, de repente o ribeiro secou, do nada o ribeiro secou, do nada Elias já não recebia mais a água do ribeiro. Ele entendeu que Deus estava querendo que ele mudasse. Isso é importante, tá? Isso é importante, você precisa ter isso no coração. Se aonde você está, ou onde você está, você não está mais sendo alimentado pela palavra, a palavra já não te alimenta mais, você já não consegue mais absorver as informações espirituais, você já não tem mais aquela sensação de alimentar-se espiritualmente, então isso significa que o seu tempo ali acabou. E aí você deve mudar o mais urgente possível. Não estou dizendo com isso para você mudar e vir para a minha igreja. Não estou dizendo para você vir para a igreja de Identidade de Cristo, mas estou dizendo que você precisa mudar e procurar uma igreja aonde você vai ser alimentado, ou seja, você tem que ir para um lugar aonde você vai continuar recebendo aquele alimento de fortalecimento espiritual para a sua vida. Quarta-feira, reunião da Sagrada Família, às 8 ao meio-dia, às 5 horas da tarde e às 7 horas da noite, aqui na rua Joaquim Murtinho, número 1015, no centro da cidade de Cuiabá, tá certo? Eu espero você em uma de nossas reuniões. Nós vamos a um rápido intervalo e eu já volto falando com vocês sobre Isaías capítulo 40. Aí nós vamos pegar lá no final de Isaías 40.
Vamos falar depois do versículo de número, vamos aqui ver, Isaías 40. Vou falar com vocês depois do versículo 20, tá bom? Então, por favor, Bíblia na mão, copo com água preparado, que quando eu voltar, nós vamos entrar no texto bíblico e vamos falar desse capítulo maravilhoso aqui, que é o livro de Isaías. Fortalecimento espiritual para você. Vai ser o nosso momento devocional aqui no nosso programa. Deus te abençoe. Espero você. Até já. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que tudo vai passar. Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui na rua Joaquim Murtinho. Estou aqui na frente da igreja, mostrar a você a igreja Identidade de Cristo. Como você pode ver aí nas imagens, esta é a igreja Identidade de Cristo. Então, para você que vem aqui na direção do Hospital Geral, você vem desse lado aqui, e aí eu digo sempre que o Hospital Geral está bem aqui embaixo, né? Onde passou o carro ali, ó. Tá vindo aí, tá descendo o carro ali, tá indo exatamente para o Hospital Geral. Então, a 13 de junho está aqui embaixo. Então, no caso, você
chega na 13, você sobe. Quando você subir, você vai virar a primeira esquerda, né? Virou à esquerda, logo em sequência nós temos aqui, ó, a Igreja Identidade de Cristo. E aí, algumas pessoas perguntaram assim: pastor, mas tá fechado, né? Não, não. Até colocamos uma placa ali para mostrar que a entrada é na lateral. A entrada não é por aqui. Essa porta aqui é um estacionamento que nós abrimos. Toda essa parte aqui embaixo, estacionamento. E a entrada, como você pode ver, a entrada é por aqui, ó. Colocamos a seta exatamente para indicar a entrada, que aí você vem aqui e aí você pode entrar tanto com o seu veículo, né? E também você vai entrar a pé, porque o nosso templo, né, fica no salão aos fundos. Aqui você pode ver aos fundos ali que está o salão da igreja. Então, daqui a pouquinho nós vamos conhecer lá dentro, né, do salão. Então nós temos aqui, ó, além do estacionamento ao lado, nós temos toda essa área aqui também que nós estacionamos. Então a qualquer momento você pode chegar com o seu veículo, né, e parar aqui. Agora, se você vem aqui da região do Porto, por exemplo, né, olha aqui, mostrando para você, aí você vem desse lado aqui, é mais prático, né? Você vem e aí você vai chegar aqui e vai, você que vem com o seu veículo, né, por exemplo, né, chegou aqui, ó, Secretaria da Saúde, aqui é o estacionamento deles, né? Aqui nós estamos vindo do lado do Porto. Chegou aqui, você já vê a Igreja Identidade de Cristo. Está aqui, então. Acho que não tem como errar, né? Se a gente olhar, por exemplo, essa rua aqui, Joaquim Murtinho, se nós olharmos aqui bem retamente, acho que dá para eu atravessar aqui rapidinho. Se nós olharmos retamente lá no final, nós vamos ver o prédio da prefeitura. Então, só para você ver que é fácil você chegar até aqui. Então, nós estamos na rua principal aqui. Joaquim Murtinho é uma das ruas principais aqui de Cuiabá. Então tá aqui o prédio da Igreja Identidade de Cristo, tá? É onde Deus escolheu para você estar servindo a Ele conosco, né? E especialmente eu quero chamar a sua atenção para esse domingo especial. Domingo nós teremos 3 reuniões especiais às 7 horas da manhã, depois às 10 horas da manhã e também às 6:30 da tarde. Agora vamos conhecer então um pouquinho aqui da parte interna da nossa igreja, tá? Fazendo aqui, qualquer dia eu vou lá na rua, qualquer dia eu vou lá na 13, qualquer dia eu vou lá mais abaixo para mostrar para vocês como é que você faz para chegar aqui. Mas acredito que só nessa parte você já teve aí uma visão da igreja. Vou mostrar para você dentro da igreja. Vamos lá, vem comigo. Muito bem, nós agora estamos com vocês agora para te apresentar a Igreja Identidade de Cristo dentro, né, claro, do santuário. Vamos começar por aqui, vem comigo aqui mostrar para você. Olha, nós ainda estamos com as poltronas distanciadas, ainda sentimos de voltar ao normal, deixamos assim por enquanto, né? Mas você pode ver, tá tudo preparado para te receber, tá? Para que você receba a bênção, para que você receba a alegria de Deus, receba a paz de Deus na tua vida, receba o amor de Cristo no seu coração, receba a unção de Deus na tua vida. Sabe, nós estamos preparados. Talvez você que diz assim: pastor, eu ainda não conhecia dentro da Igreja Identidade de Cristo, pastor. Sinceramente, eu não tinha visto ainda. É verdade, porque às vezes você assiste na televisão e o programa, e muitas vezes você não teve oportunidade de conhecer. Agora eu estou mostrando um pouquinho da Igreja Identidade de Cristo para você. Aqui nós temos o altar, né? Que é onde nós acreditamos que daqui vem o alimento para ajudar as pessoas que estão fracas, cansadas, desanimadas, desalentadas. Nós estamos vivendo aí esse momento de pandemia, que tem sido um momento de muita escassez espiritual.
na vida das pessoas. As pessoas estão cansadas, saturadas, a mente das pessoas estão sobrecarregadas e nós precisamos ajudar essas pessoas. Então, a minha oração é que quando nós subirmos aqui no altar e você estiver sentado aí, sabe, você estiver sentado em uma dessas poltronas, que Deus possa trazer uma palavra de conforto, uma palavra de paz para o teu coração. Então a Igreja Identidade de Cristo nasceu com esse propósito: ajudar, ganhar almas, trazer novas pessoas para Cristo, trazer as pessoas que estão desigrejadas. Quem são os desigrejados? São aquelas pessoas que não têm mais interesse em congregar. Elas não desviaram, mas elas perderam aquela alegria de estar na igreja. Nós queremos ajudar você. E também ajudar os desviados. Quem são os desviados? São aquelas pessoas que de fato elas acabaram voltando para aquela vida aqui de onde elas vieram. Então, eu gostaria que você fizesse parte de um dos nossos cultos. Em nome de Jesus, eu tenho certeza, quando você chegar aqui, meu amigo, você vai receber a palavra de Deus que vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida, tá? A palavra de Deus vai mudar a tua vida. Você vai ter uma outra renovo espiritual. Eu sei que talvez durante a semana ainda seja um pouco corrido para você, mas domingo nossos cultos são 90 minutos. Nós temos durante a semana, aliás, o dia tem 1440 minutos. A semana tem 10.080 minutos a semana. Se você não puder tirar no domingo 90 minutos para Deus, aí a pergunta é: o que você quer da vida? Né? Vamos tirar 90 minutos. Nosso culto de domingo são 90 minutos. Conta, 90 minutos para Deus. Nós vamos servir a Deus, vamos cultuar a Deus. Eu espero ter você em uma de nossas reuniões o mais breve possível, tá bom? Que Deus te abençoe, espero ver você aqui do altar, espero ver você assentado em uma dessas poltronas aí, assistindo a nossa reunião. Deus te abençoe, um grande abraço e esta é a Igreja Identidade de Cristo. Glória a Deus, estamos de volta, meu amigo, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua companhia conosco aqui no programa. Eu quero aproveitar e vamos falar um pouquinho de Isaías de número 40, é o nosso devocional dessa tarde aqui no nosso programa. Se você tem a Bíblia, agora nós vamos sentar, você e eu, tá? Vamos sentar um pouquinho, vamos? Para a gente conversar sobre a palavra de Deus. Você que está em casa aí, falou, pastor, tem aqui a Bíblia Sagrada, então nós vamos examinar agora, estudar juntos a palavra de Deus para que haja crescimento espiritual nas nossas vidas. Esses dias eu falei, acho que fiz uns 2 ou 3 programas falando sobre Isaías 40. Pena que um dos programas acabou o áudio não ficando legal, então acabou cortando, né? Infelizmente, um dos programas nós acabamos perdendo o programa. Mas vamos fazer aqui uma recapitulação de Isaías capítulo 40. Eu disse que uma das estratégias do inimigo, e é muito forte essa estratégia dele, é fazer você se cansar. Porque quando você se cansa, você acaba desistindo. Antes da desistência, vem o cansaço. Cansaço mental, cansaço espiritual, cansaço físico mesmo, mas não é um cansaço físico porque você fez muita coisa e está cansado por fazer. É aquele cansaço físico, mas é um cansaço entediante, em que você tem, de repente, um tédio por alguma coisa que você nem sabe o que é e nem consegue, de fato, resolver. O Senhor está dizendo aqui para nós, diz Isaías, capítulo 40, vamos começar o versículo 25, diz assim: a quem, pois, me farei semelhante? Deus dizendo, a quem, pois, me farei semelhante? Para que lhe seja semelhante, diz o santo, quer dizer, diz o Senhor, o santo de Israel. Quem é semelhante a mim? Quem pode se comparar a mim? Versículo 26, levantai-os ao alto, os
os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder. Nenhum faltará. Quer dizer, Deus, aqui o exército aqui está falando das estrelas dos céus, de todos os planetas, etc. Está dizendo que Deus conhece tudo e chama cada um pelo nome. Está falando que Deus é grandiosíssimo, né? O versículo 21 diz que ele está, aliás, o 22, diz que ele está assentado sobre o globo da terra. A grandiosidade do nosso Deus, sentado sobre o globo da terra. Eu fico imaginando o manto de Deus, porque Isaías 6 diz que ele tem um manto cujas orlas do manto enche o templo, né? Então, eu fico imaginando que breve nós iremos ter um encontro com Deus. Pode ser que Jesus volte antes do nosso tempo de vida aqui na terra. Não sabemos quando Jesus vai voltar. Uma coisa é certa, o mundo está muito esquisito. A Bíblia fala que quando aproximasse a volta de Jesus, seria como nos dias de Noé. As pessoas ficariam desenfreadas, as pessoas não respeitariam os outros, não respeitariam o seu próprio corpo, as pessoas abusariam uma das outras. E hoje nós estamos vendo isso. Hoje nós estamos percebendo que o ser humano não tem valor, né? As pessoas, infelizmente, do jeito que eles tratam o ser humano, é pior do que tratam um objeto, não é verdade? Então você percebeu agora na pandemia, por exemplo, que a vida do ser humano para muitos é como que nada, né? É como que nada. Então, o que nós precisamos fazer nesses tempos difíceis? Nós precisamos nos apegar a Deus, cuidar da nossa salvação, cuidar da nossa vida. Você tem pensado na sua vida espiritual? Você tem pensado na sua salvação? Porque pode ser que Jesus volte lá pelos anos 2070, mas muitos de vocês que estão me assistindo não irão chegar até 2070. Pode ser que Jesus volte lá em 2100, mas a maioria de nós não vamos chegar talvez até 2100. Nós vamos partir, nós vamos morrer. E o juízo começa quando você morre. Esses dias Deus tem falado comigo e cobrado que eu fale sobre salvação. Sabe, você precisa ser salvo, você precisa ter um encontro com Deus. Muitas pessoas, ela teve um encontro com a igreja, ela teve um encontro com a membresia, mas ela não teve um encontro real com Deus. Encontro real com Deus quer dizer o seguinte: se você não tivesse a igreja para você congregar, você continuaria firme? Se você não tivesse um pastor para te guiar, você ficaria firme com Jesus até morrer? Se a sua resposta for, pastor, não sei, eu sou dependente da igreja, eu sou dependente do pastor, eu sou dependente da denominação. Por exemplo, eu não acredito que seja verdade. Eu não acredito que seja verdade, mas alguém me disse que existem igrejas que, se você mudar de igreja, eles dizem que você se desviou. Você já ouviu isso? Eu não acredito. Eu não quero citar nomes aqui, dá até vontade de falar, mas existem igrejas aqui em Cuiabá, estou falando para Cuiabá aqui, tá? Ou você que me assiste pelo YouTube, em outras localidades, em que a igreja trata quem muda de denominação de desviado. Peraí, quer dizer que se eu mudar e for para a igreja, vamos dizer, eu sou da igreja Identidade de Cristo. Aí se eu mudo, eu falo, pastor, ou às vezes nem falo, eu vou para a igreja do Evangelho Quadrangular. A igreja Identidade de Cristo vai me tratar como desviado. Se me encontrar na rua, não vai me cumprimentar. Eu sou proibido de conversar com aquela pessoa. Que evangelho é esse? Que Cristo é esse? Né? Que Cristo é esse? Eu não entendo esse Cristo. Não é o Cristo que eu conheço. Não é o Cristo da Bíblia, porque o Cristo da Bíblia é amor. Parece que esse Deus aí tem outros interesses, né? Não sei se você já ouviu, talvez eu esteja até falando algo que você nunca ouviu. Pastor, nunca ouvi isso, mas eu sei que isso vale para algumas pessoas porque você já ouviu isso, né? Se você vai em outra igreja, ou se você muda de igreja, a igreja anterior
trata você como desviado. Trata, meu irmão desviou, você vai para a igreja, né, não sei o quê. Irmãos, a igreja aqui na terra somos nós. O ponto de referência onde nós reunimos é o CNPJ, o nome, mas o mais importante não é o nome. Jesus, quando voltar, ele não vai procurar pelo nome. Igreja Identidade de Cristo, presente, traga seus membros. Não será assim. Igreja Internacional da Graça de Deus, missionário R.R. Soares, apresenta os seus membros. Não será assim. Igreja Universal do Reino de Deus, Bispo Edir Macedo, apresente seus membros. Igreja Assembleia de Deus, pastor Sebastião, né, apresente os seus membros. Né? Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Antônio, apresente os seus membros. Igreja Casa da Bênção, missionário Jaime Cruz, apresenta seus membros. Não vai ser assim. Igreja Católica Apostólica Romana, apresente a seus membros. Não vai ser assim. Deus não vem buscar a denominação. Ele vem buscar os lavados e remidos pelo sangue dele. Portanto, eu acredito que em todas as denominações existem pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Como também eu acredito que em boas denominações existem pessoas que não são lavadas, que não são remidas. Eu acredito até que tem pastor que não é convertido. Sabia disso? Eu acredito. Eu acredito que tem pastor que está no altar, está pregando, mas não é convertido. Não é convertido. Ele está ajudando a outros, mas ele não tem se ajudado, porque ele não é convertido. Existem muitos casos assim. É uma coisa assustadora. Pessoas que não é convertida, pregando no altar, como se a obra de Deus fosse qualquer coisa. Então, quando Jesus voltar, ele vai buscar os lavados e remidos no sangue dele. Portanto, se você estiver em casa, se você estiver no sítio, se você estiver na fazenda, se você estiver na igreja, não importa onde você estiver, ele quer saber se você é lavado pelo sangue dele, se você entregou a sua vida verdadeiramente a Deus para viver conforme o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem me cobrado salvação. Deus tem me cobrado para pregar salvação, arrependimento. E eu tenho falado isso. Então, a Igreja Identidade de Cristo é uma igreja que você vai receber conhecimento. Conhecimento. Você vai chegar aqui, você vai sentar para ouvir a palavra de Deus, receber conhecimento bíblico. Tá? Nós não queremos o conhecimento do homem, não queremos falar de doutrina, falar de costumes. Nós não estamos aqui para isso, para entrar em costumes e cultura, né? Não estamos aqui para pregar cultura, até porque cada país tem uma cultura e não vamos falar de cultura, não vamos falar de costumes, né? Cada pessoa tem o seu jeito de ser, e nós temos que respeitar a cada pessoa e pedir o Espírito Santo, que é aquilo que precisa mudar. Ele, o Espírito Santo, precisa falar com as pessoas. É ele que tem que falar com você, não sou eu. Não vou brigar com você. É o Espírito Santo que tem que falar com você. Não é verdade? O Espírito Santo tem que falar com você. Tem gente que fala, eu não vou na igreja porque eu tenho tatuagem. Ué, e daí? Claro que você pode vir na igreja. Aqui na Identidade de Cristo você pode vir. Ah, pastor, eu sou um homem, mas tenho um cabelo comprido, gosto do meu cabelo grande, né? Por isso que eu não vou na igreja, que eu fico assim, meu amigo, vem na igreja, joga um creme nesse cabelo aí, vem para a igreja. O importante é você estar na igreja, rapaz. Ah, pastor José Maria, enfim, não vou entrar em detalhes. Vem para a igreja, você precisa estar na igreja. Você precisa estar na igreja, porque quando Jesus voltar, ele não vai olhar o seu exterior, ele vai olhar o que está aqui dentro. Ó. Você fica olhando aí o que as pessoas dizem, você fica valorizando o que as pessoas falam, você fica pensando aí no que as pessoas vão dizer ou no que vão pensar, e você está perdendo a sua salvação. Você está perdendo a sua comunhão com Deus. Então, valorize a tua comunhão com Deus. Valorize o teu ser espiritualmente falando. Tá bom? Ah, pastor, eu gosto de usar bermuda, chinelo, domingo eu fico bem à vontade. O que tem? Não tem problema nenhum. Pode vir na igreja assim. Deus vai olhar o coração.
Não é... Esses dias uma mãe falou, pastor, meu filho ficou com vergonha de vir na igreja porque estava de short. O que tem? Vem na igreja, aqui na Igreja de Identidade de Cristo, ninguém olha ninguém. As pessoas são proibidas de olhar umas para as outras com discriminação. Até porque o nosso lema é amar o próximo como a nós mesmos. Então, eu queria que você viesse, tá bom? Então, olha só, não sabemos quando Deus vai voltar, mas sabemos que um dia Ele voltará. E por isso Ele sabe de todas as coisas. Bom, vamos ver mais aqui. Por que, pois, dizes, ó Jacó, tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo seu Deus. Nada, não sabes, não ouvistes, que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Quer dizer, nada, gente, está encoberto diante dos olhos do Senhor, não há nada. Deus não cansa, Deus não tira um cochilo. Puxa, Deus estava cochilando, de repente você aprontou alguma coisa e Deus não viu. Não, Deus não dorme. Puxa, Deus estava olhando para a direita e de repente, ou para a sua esquerda aí, e de repente você fez alguma coisa e Deus não viu. Não, Deus não dorme, Deus não cochila, Deus está vendo todas as coisas. Ele é Senhor dos céus, da terra e do mar. Você que diz, eu não vou na igreja porque eu não posso. Deus sabe se você não pode. Porque Deus conhece, meu amigo, Deus sabe todas as coisas. Deus te fortalece, Deus te ajuda. E aí diz aqui o versículo, dá vigor ao cansado. Ele dá vigor a quem está cansado. Quando você se cansa, você precisa da força de Deus, porque senão você para. E aí, quem faz você cansar é o próprio inimigo. O inimigo faz você se sentir cansado, porque você se sentindo cansado, você vai parar. Você está entendendo? Então, Deus dá vigor ao cansado, ok? Multiplica as forças do cansado, para esse cansado continuar a jornada, e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. E até os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Quer dizer, a pessoa só cai porque cansou, né? Por isso que você tem que ter cuidado, que eu falei no bloco mais anteriormente no programa. Se você está se cansando de um lugar que você está congregando, pastor, eu estou cansado, eu chego lá, a mesma coisa, a mesma ladainha, a mesma pedição, o mesmo propósito, e voto, e sacrifício, e mais voto, e a mesma coisa, o pastor com aquela palavra condenatória, acusando, só fala de pecado, só fala de pecado, só fala de pecado, e aquela oração esquisita. O diabo faz primeiro você se cansar, para depois você desistir. Sai desse lugar antes de você desistir, porque já está te cansando. Se você se sente cansado aí, se você não tem mais ânimo, não tem mais alegria, você precisa mudar antes de você desistir. Porque pode ser que se você desistir, pode ser que você consiga reanimar em outro lugar. Então, antes que você desista, antes que você abandone, é importante que você mude, renove as tuas forças em outro lugar. Aí diz mais aqui, estou lhe falando como pastor, tá? Estou lhe dando um conselho, não estou falando para você vir aqui para a igreja. Se Deus mandar, se Deus está te chamando para cá, se desde que eu voltei, você sente um desejo no coração, você me assiste, você fala, nossa, puxa vida, eu tenho assim um sonho de um dia congregar de volta com o pastor, mas a igreja aqui, meu Deus, como é que eu vou fazer? Jesus não, você tem que tomar a decisão, você tem que tomar a decisão e falar, obrigado, eu vou agora continuar crescendo, continuar aprendendo, continuar buscando a Deus lá com o pastor na Igreja de Identidade de Cristo. Olha só, aí diz mais, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia, caminharão e não se cansarão, ou aliás, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isso aqui é muito importante para nós. O que nós precisamos? Nós precisamos da força de Deus, da força do Espírito Santo, para a gente caminhar e não fadigar, para a gente correr e não cansar.
A vida espiritual é como uma corrida. Você precisa tomar decisão, né? De falar, não, eu vou buscar a Deus, eu vou clamar, eu vou suplicar, eu vou servir a Deus, eu vou intensificar a minha busca, eu vou intensificar o meu desejo de servir a Deus. Nos dias de hoje, com o advento aí da pandemia e tantas coisas que aconteceram, eu falo assim, você deve, pelo menos domingo, gente, você deve, se você puder, um dia na semana estar na igreja e escolher um dia e domingo, eu preciso de libertação. Então, sexta e domingo é o dia de adorar. Domingo é o dia principal, que é o dia, nós não pedimos nada domingo, é o dia de nós agradecermos, é o dia de nós sentarmos para louvar a Deus juntos. Domingo é dia de louvarmos a Deus juntos, tá? Aí quarta-feira eu peço pela família, sexta-feira eu peço pela libertação. Você que escolhe qual desses dias você precisa. Amanhã, quarta-feira ou sexta-feira. Aí, se você puder vir os 2 dias, ótimo. Mas como as coisas hoje em dia estão meio difícil, economicamente falando, combustível aumentou, consequentemente o Uber, que antigamente ficava mais barato você pegar um Uber do que pegar um ônibus, hoje diminuiu a quantidade de Uber e às vezes aumenta o preço dependendo do horário. Então você fala, poxa pastor, tem que escolher um dia da semana. Então, quarta-feira ou sexta-feira. Agora, se você tiver que escolher entre quarta, sexta ou domingo, aí eu te sugiro você estar conosco domingo. São 90 minutos. Agora atenção, eu começo o culto, tá? Eu começo o culto, eu inicio o culto, porque eu quero aproveitar desde o primeiro minuto até o último minuto. Eu quero começar desde o primeiro minuto até o último minuto do culto, tá? Sou eu que começo o culto, então não tem aquele negócio, aquela cantarola. A gente cantamos nós mesmos aqui, mas não fica aquele pessoal cantando, aí depois o pastor entra. Não, eu já começo o culto, né? Eu já começo o culto e é assim que funciona, tá bom? Então, domingo, 7 da manhã, 10 da manhã e também às 6h30. Você já percebeu que agora não tem mais aquele negócio de, eu não posso sair de casa. Uai, até quando você vai ficar assim, que não posso sair de casa? Minha amiga, ei, o pessoal já estão pensando já em liberar máscara nos lugares abertos. Aliás, né, você viu isso aí acontecendo? Então, aí você vai ficar, mas agora, não, para com isso. Não, já está na hora nós voltarmos, porque há uma disputa pela sua alma. O diabo está disputando com unhas e dentes a sua alma. Ele quer enfraquecer você, porque aí, se você for, você vai sem Deus. E se você for sem Deus, você vai para um lugar que você nunca mais de lá vai sair. Então acabou, meu amigo. Chega. Ainda aqui na igreja, estamos usando máscara, cumprindo as normas, né? Local fechado, usamos a máscara, não tem problema. Se você tem dificuldade de usá-la, aí você fica mais distante das outras pessoas, aí não tem problema, né? Você fica lá no cantinho, ninguém vai brigar com você, ninguém vai te proibir de vir na igreja, correto? Como o nosso templo aqui é bem amplo, então, por exemplo, se você, eu sento mais distante, pastor, ótimo, beleza, família junto, olha, não tem mais desculpa. Gente, você já vacinou? Tem gente que já está tomando a 3ª dose, né? Então nós já vacinamos, mesmo assim mantemos a discrição. Se vamos conversar uns com os outros, nós utilizamos a máscara, né? Por causa das gotículas e etc. Questão de educação também, né? Questão de educação. Então, eu quero falar com você assim, não fique aí esperando tudo normalizar para você poder buscar a Deus. Sabe por quê, minha amiga? O pessoal do futebol já voltaram. Você viu que já voltaram a frequentar os campos? O pessoal da balada já voltaram para a balada. Não sei se você viu, mas você deve escutar aí. Se você passar pela Praça Popular aqui em Cuiabá, se você passar ali a região da Praça do Chopão, se você passar ali por lá do Três América, você vai ver que as pessoas já voltaram. Já voltaram. E você que é de Jesus está aí falando, mas eu não posso. Você não percebeu que o diabo está ganhando a tua alma? Você tem que lutar contra ele, tá bom? Pelo menos domingo. Eu não abro mão da sua presença, tá bom? Eu não abro mão da sua presença domingo aqui na igreja. 7, 10 da manhã e às 6h30 da tarde. Deixa eu fazer uma oração por você agora. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai,
Ó Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu apresento agora, meu Senhor, a vida de todas as pessoas que estão orando conosco nesse momento. Pessoas, meu Pai, aonde quer que elas estiverem, nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos pedindo, nós estamos suplicando a Tua graça, suplicando a Tua bênção, suplicando o Teu amor, suplicando o Teu favor, suplicando a cobertura espiritual na vida de cada pessoa. Ah, Senhor Deus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder na vida de cada pessoa. Meu Pai e meu Deus, traga a bênção, fortalece essa pessoa, fortalece esse meu amigo, essa minha amiga, para que nesse domingo ela esteja conosco, meu Pai, buscando a presença do Senhor. Obrigado pela vida dela. Tenho certeza que ela vai estar conosco, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos beber do copo com água? Beba agora, em nome do Senhor. Graças a Deus. Olha, estou chegando ao final de mais um programa. Foi bom para você hoje estar conosco no programa? Se você puder amanhã, fala para alguém do nosso programa. Vamos formando aí uma cadeia, né? Para que nesse horário do programa nós tenhamos aí milhares e milhares de pessoas nos assistindo, nos acompanhando. Amanhã eu volto e amanhã já é dezembro já, hein, gente? Já chegamos já ao 1º de dezembro. Estamos chegando já, comecinho do ano já, glória a Deus aí, já estamos iniciando aí praticamente, chegando aí o começo de um novo tempo. 2022 vai ser, sem sombra de dúvida, um ano de vitória para todos nós. Estou terminando, Deus abençoe você, quarta-feira, amanhã, 8 da manhã, meio-dia, 5 horas da tarde, 7 horas da noite, se você puder vir à igreja, vai ser o dia da Sagrada Família. Vamos entregar uma rosa consagrada para cada pessoa. E assim sendo, sua família, sua casa há de ser abençoada, tá bom? Deus te abençoe e eu vejo você no nosso próximo programa amanhã, neste canal e neste mesmo horário. Até lá, Deus te abençoe. Tu ainda vai querer que eu desça? Se tu for querer, pode vir me buscar. Tá, eu estou acabando de gravar aqui, você já arrumou? Que aí o pessoal, enquanto estou gravando, eles estão montando lá. Mandei para você aí a foto. É isso. Eu pego você aí, ó. Então eu estava esperando você falar. Entendeu? A hora que você for descer, me avisa. A hora que você estiver pronta. Já está pronta já? Aí eu vou aí.